Nazaré antes era só muito preocupada no ter e tinha esquecido do ser. De repente eu achei um nicho de mercado muito bom, que era o crochê. Se eles estão vendendo, por que eu não vender? Eu ter uma loja. Então domingo era assim, fazia fila na porta para comprar as coisas. Então eu sempre gastei menos do que ganhava, né? Podemos começar. Seja bem-vinda, sejam muito que bem-vindos ao Café com a Beta. Obrigado, é um prazer estar aqui na casa da Beta, participando desse café, né? Maravilhoso aqui. Estamos aqui com os nossos patrocinadores, Cássia Salgados. Os salgados, assim, que é uma delícia. A Nazaré vai experimentar hoje pela primeira vez, né, Nazaré? É verdade, já vi falar, mas não conhecia. É muito gostoso. E temos aqui também café. Café é uma delícia, Irmãos da Terra. É de 3 pontas. Eu tô tomando ele, já faz uns dias e eu tô amando, tô gostando muito. Inclusive, esse daqui é seu. Ah, É de obrigada. presente pra você. Eu amo café, né? Aham. A vida inteira. Vamos tomar um muito cafezinho? café. Sim! Obrigada. Por que eu quis chamar a Nazaré? A Nazaré, ela entrou na minha vida já faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E desde então a gente nunca mais se desgrudou, né, Nazaré? É verdade. A gente parece uma alma gêmeas, né? Almas gêmeas. É. Sim. Eu me identifiquei muito chegando aqui no rancho e encontrando a Beta, que ama cavalo, né? E eu descobri que eu sempre amei cavalo e cheguei aqui e encontrei a Beta. De fato, a gente se identificou muito, né? Vou abrir aqui os salgadinhos pra nós comer. Nazaré, você fica à vontade pra comer os salgados. Tem aqui de salsicha, que é o preferido nosso, meu e do Pedro. Tem coxinha, tem esse daqui redondinho, que é creme de milho, que é muito bom também. E pastelzinho de carne. Nossa! Tudo de bom, hein? Muito bom. Muito bom, tem que me controlar. Casa de mineiro, chegar aqui e ter um café desse e um salgado desse. Então vamos experimentar o tal do bolinho De milho? de milho com creme, né? Creme de milho, ai, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, né? Bom, Vou ter que pegar um pra mim. Eu queria que você contasse a sua história pro pessoal. O porquê que eu admiro tanto a Nazaré. Conta pra eles sua história, quem é a Nazaré. eu falo assim que eu comecei muito cedo trabalhando com vendas, né? Então, e mexendo assim com os animais. Meu pai era peão, né? Meu pai era daqui de Senador e a minha mãe aqui de Bom Repouso. E eles resolveram ir embora para tentar a vida melhor lá no Paraná. E lá meu pai foi domador de burro bravo, né? Trabalhou muito em fazendas, ajudando as pessoas com gado. E eu acho que eu peguei assim, o dom e gostar de cavalo. E eu lembro que o meu pai passava assim no terreiro de casa, eu era pequena, e ele passava com os cavalos pulando, e eu erguia os bracinhos e ele me puxava para cima do cavalo, né? Então eu era companheira do meu pai, né, para ir ver gado, para vacinar, para marcar. E como meu pai só teve eu e a minha irmã de filha, né? Então quando não era eu, era a Silvéria, mas mais eu que ficava com ele. Então, a gente morava numa cidade pequena, depois para estudar, depois fomos para uma outra maior, né? Até chegar em Londrina. E Londrina eu fui assim, morar em Londrina muito nova. Fui para estudar, mas resolvi trabalhar muito cedo. Então, eu já comecei a empreender com 16, 17 anos, né? Uhum. E eu sempre ganhava e guardava, né? Eu sempre guardei muito, né? Então, tinha vez que a gente tinha vontade de comer alguma coisa, mas falava, não, eu quero ter um carro, então eu tenho que juntar dinheiro para comprar um carro, né? Então, eu sempre gastei menos do que ganhava, né? Tá vendo por que a gente se deu tão bem? Eu comecei assim, eu trabalhava numa empresa de farinha, da Dona Benta, depois eu fui trabalhar numa multinacional que é de papel, que é a Suzano Companhia de Papel Celulose, e lá eu comecei a vir para Minas para passear, e de repente eu achei um nicho de mercado muito bom, que era o crochê. E eu comecei a levar crochê pro Paraná, lá para vender, e eu vendia nos finais de semana, de noite, né, de Isso sacola, com né? quantos anos? Ah, isso eu tinha uns 18 anos, Aham. 17, 18 anos, né? Então eu não me contentava em trabalhar só o dia, eu trabalhava de noite também.
fazia bate-volta vindo de Londrina a Inconfidente buscar crochê, né? Levava aquele monte de sacos de crochê, cheguei a levar 25 sacos de crochê puxando na rodoviária, né? Que naquela época não tinha carregador, então você tinha que se esforçar para fazer, né? Carregar aquilo. E às vezes você estava com fome, mas não podia largar ali. Então eu sempre convencia, pedia para alguém ir comprar a passagem para mim e eu pegava e ficava cuidando da mercadoria, que para mim era muito valiosa, né? E eu só ia conseguir comer ou ir no banheiro depois que o ônibus saía. E aí já tinha passado lá por umas 2 horas depois que o ônibus fazia a primeira parada, 2, 3 horas, que ele fazia a primeira parada que eu conseguia. Porque daí os sacaiada Já estava tudo guardadinho lá no maleiro, né? Então eu gosto de contar essa história porque o crochê para mim, Inconfidente, tem muito a ver com a minha história. E foi uma época que Londrina, o pessoal lá é uma cidade que fica perto de Açaí, e lá tem muito japonês. A colônia maior de japonês é São Paulo e a segunda é Londrina. E estava uma fase que os japoneses iam muito para o Japão. Então eu comecei a vender muito coisas para eles levar para o Japão. Então, era aquele joguinho de quarto, de 5 toalhinhas, joguinho de cozinha, né? Coisas pequenas, aquelas borboletas que pendurava guardanapo, né? Uhum. Então, foi assim, panos de prato, muito. Eu também bordava nessa época, né? Fazia os panos de prato bordado de cianinha, fazia crochê, né? Você fazia também? Fazia, tem até hoje. Panos que eu fiz, né? Isso há quantos anos atrás, né? Olha que na hora que eu tava fazendo as perguntinhas, eu pensei assim, não tem o que a Nazaré vai contar aqui que eu não sei. Porque a quantia de história que eu sei dessa mulher, eu só acredito porque tem muita foto. Porque umas coisas assim, vocês não fazem ideia, é muita loucura. E aí é o tanto de coisa que eu não sabia. Isso do ônibus eu não sabia, do esperar pra ir no banheiro e tal. Que você fazia também não sabia. Para, gente. Eu quero que eu ia pegar um negocinho. Eu vou pegar um pastel pra mim comer. Pastelzinho, gente. Bom, né? Sempre fui muito empreendedora de buscar coisas novas, sabe, Beta? Comecei a mexer com crochê e depois eu resolvi. Comecei a deixar numa loja lá em Londrina para vender. E aí as pessoas começaram a pedir muito, acabou, vai buscar. Então eu comecei a vir muito para Minas, eu não tinha um capital grande, então eu tinha que vir mais vezes para Minas e levar lá para eles venderem. Aí a partir disso, eu falei, mas se eles estão vendendo, por que eu não vender? Eu ter uma loja? Onde que eu poderia montar essa loja? Eu pensei comigo, vou montar dentro do mercado municipal, que é um mercado onde tem gente direto, porque lá nesse mercado municipal tinha assim, peixaria, lugar que vendia frango vivo. Isso com quantos anos? Com Que você 20 abriu assim? anos. Eu tinha uns 20 anos. Olha só o olhar de empreendedora desde o início. Você já não começou a vender só mais para o consumidor final. Você começou a deixar nas lojas. Para eles venderem para mim, porque daí vendia mais. Aham. E como eu trabalhava a semana toda, né? Então eles vendiam naquelas lojas de artesanato, ou numa loja que tinha uma amiga que vendia. E então não era só eu vendendo. E aí eu vi que tinha nicho, que dava, que eu ia conseguir montar uma loja. Uhum. E a primeira loja que eu montei, Beta, lá o mercado municipal, era um mercadão, assim, as portas eram aquelas portas de ferro, assim. Que sobe? Que sobe, né? Aquelas portas de açougue, né? E eu tinha que colocar tela para gato, bicho, não entrar lá dentro de noite, né? E eu não tinha, assim, não tinha muito dinheiro para fazer na época, a loja. Então, a loja era pequena, ela tinha 18 metros quadrados só. E aí eu emprestei uns móveis, que eu tenho que agradecer muito, né, ao Valdecir, que mexia com cana da Índia, que era os móveis de cana da Índia. Ele me emprestou uma estante, uma mesa, e eu pendurava assim, eu coloquei uns bambus assim, pendurado no teto, pendurava os caminhos de mesa ali, você entendeu? E tinha uma cama que eu montei lá também, aí eu colocava as coxas de crochê tudo estendido em cima, e quando o cliente vinha eu ia virando as coxas para eles verem, né? E comecei a trabalhar mais assim com
tapetes de crochê. Antes era só linha, depois, que belezinha. E depois eu comecei a trabalhar com crochê, com tapetes de crochê, com rede. Comecei a variar as coisas, né? Mudar, colocando mais coisas. Aí eu parti para o tear. Tear, que é, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, e que eu descobri que a minha avó tecia as cobertas de tear. E a minha mãe vendia na região aqui de Bom Repouso, ou lá dos campos onde ela morou, de Senador Amaral, colocava no jacá dos dois lados assim, e colocava as cobertas a cavalo e saía para vender. Que legal. Olha que interessante. Isso você foi descobrir depois. Foi depois, né? Eu não tinha não sabia disso, né? Aí eu descobri que a minha avó tecia, eu não sabia, mas não ligava muito, né? Porque a minha mãe tem algumas cobertas até hoje, que a minha avó tecia. Que legal. E a minha mãe tem uma mesa que ela comprou vendendo coberta a cavalo. Nossa, que legal. Então, a gente tem E essa mesa, tá lá no sítio, né? Então tem uma história atrás disso tudo, né? Uhum. E eu acho que eu descobri que eu sou, assim, uma empreendedora, não por acaso, eu acho que vem de família. Minha mãe, ela sempre foi de vender as coisas. Então, para ela poder ter o dinheirinho dela, ela vendia frango, ela buscava os frangos nas roças, e eu saía para vender o frango nos domingos, Nossa. o frango vivo. Era eu e a minha irmã, né? Quando criança. Quando criança. E assim foi, né? Então montei essa loja no Mercadão. O Mercadão, ninguém apostava que ia dar certo essa loja, que era a única loja que tinha lá, assim, nesse tipo de artigo, né? Uhum. O resto era só peixe, frango. Era só peixe, frango, feijão, né? Então, vara de pescar, né? Então, não tinha nada dessas coisas. Pastelaria, né? E floricultura. E foi indo, eu fui provando para mim mesma e para as pessoas que deu certo. Então, domingo, era assim, fazia fila na porta para comprar as coisas. Era assim. Só que trabalhava muito, gente. Não é assim, não. Às vezes a pessoa fala, Nazaré tem as coisas. Mas tem porque eu trabalhei 10 anos no mercado, que eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. O mercado abria às 7, fechava às 7. De segunda a sábado. E domingo ia até 1h30 ou 2h da tarde. Então você vê que... E quando que você ia buscar? Aí eu saía no domingo à tarde e fechava na segunda. Eu vinha para cá para buscar mercadoria. Entendi. Então, aí quando eu consegui comprar eu vendi o carro para comprar o ponto no mercado, depois eu ganhei dinheiro e comprei uma caminhoneta, gente. Se eu contar, igual a igual da minha. Beta, uma Ranger preta, né? A minha era financiada, né? Era assim, fui pagando ela, né? Era financiada, mas era nova, era zero. Porque, né? Então, eu fui sempre uma empreendedora e acreditava. Para comprar uma caminhonete, você tem que acreditar que você vai pagar, né? Isso aí. Conta pra eles da sua motinha. Quantos anos você tinha quando você comprou a motinha? A motinha... Foi a primeira, né? Foi a primeira. Era uma mobilete, né? Não precisava de carteira, não precisava de capacete para andar, não precisava nada, né? Era só... E era só de acelerar também. E foi assim, também contando tostão para comprar essa motinha. Depois que eu consegui comprar e pagar ela, eu fui e comprei uma outra moto, que daí eu não tinha dinheiro para comprar carro, então eu tinha dinheiro para comprar uma moto, né? Qual dessas duas que você foi lá, comprou e não sabia andar? Com essa segunda. Comprei uma moto de um rapaz, que ele chamava Paulinho. Como que você lembra o nome ainda? Você vê só, né? Porque marcou, né? A gente não esquece essas coisas. E a moto eu comprei e deixei lá no posto para lavar. E daí cheguei lá, falei assim, mas fui pegar a moto, falei, como é que faz? Eu andava com mobilete, que era só de acelerar. E aí essa outra tinha que trocar marcha. Daí eu perguntei pro frentista do posto, como é que faz? Qual que é a primeira, segunda? Como é que faz? E eu saí de lá pilotando e eu ficava acelerando com medo da moto morrer na subida, no morro. No morro e no sinaleiro, né? Porque o sinaleiro você tem que parar, né?
E eu saí assim, quase empinando a moto, né? Porque de acelerar. Então, Nazaré, eu não acredito que você. Até hoje eu não acredito que a Nazaré comprou uma moto e ela foi buscar a moto sem saber andar na moto. sem saber andar na moto. E nessa época, gente, não tinha, não usava capacete, pensa bem. Já pensou o perigo? E depois dessa, eu vendi, né? E depois eu comprei uma CB400. É uma moto também? É uma moto grande e pesada. Hum, Essa eu derrubei 2 vezes parada porque ela era muito pesada. Mas sempre é, fui assim, acho que um pouco além da minha idade, sabe, Beta? É uma coisa assim, eu acho que é meio parecido que nem você. Você com 23 anos hoje tem o rancho, tem os cavalos, tem a caminhoneta, né? Eu admiro muito você. Eu falo assim que eu sou uma cópia, você, na sua idade, você conseguiu mais coisa do que eu na minha época. Ai, se eu for mais que você na sua idade, eu já tô vencida na vida. Não, verdade, Já, Beta. Você tem, já tá ótimo. você tem assim Já venci. muita coisa para frente de conseguir, porque eu comecei assim, naquela época a dificuldade era muito grande, né? Hoje, eu acho que a gente tem tudo pra crescer, né? Tem. Tem a internet, que é uma informação muito facilitada. Tudo que a gente quer aprender tem lá. Não sei não, acho que já vai ter gelado. Faço outro. Não tem problema. Hoje as possibilidades são muito maiores. Não cresce quem não quer. É mas claro que as limitações de um é maior do que a do outro. Mas mesmo assim, tem gente que... E a gente também não pode ter tudo, você entendeu? Então hoje, se você falar assim, você tem um iPhone? Não, eu não tenho um iPhone. Você já teve um iPhone? Não, não tive um iPhone. Porque no teu caso, que mexe com Internet, com né? internet, eu acho que você tem que ter a melhor ferramenta que você precisa. Uhum. Que é o melhor celular, né, o melhor plano, né? Então, acho que você está certa. Mas no meu caso, eu não precisava disso. Sim. Na minha época, nem celular tinha, né? Aham. Mas o que você tem hoje tá mais do que ótimo, né? Te atende super, então não é o caso. Não é necessário. Mas eu precisava de um carro bom para fazer as viagens, para vir para Minas, para buscar mercadoria, não ficar na mão, não ficar na estrada, Não ficar né? com vontade de ir no banheiro. Não ficar com vontade no banheiro. Então, ter um carro que você pode contar em segurança, né? A Então, foi Ranjona esse. dava conta? E como, viu? Gente, eu vou ter que procurar depois e colocar aqui pra vocês a foto da caminhonete da Nazaré. É assim, é irmã da véia. A caminhonete minha, no caso. É irmã. Preta, É que a minha é azul escura e a dela era preta. A sua é azul escura? É. Nossa, acho que eu sou daltônica então, hein? Porque eu não... Depende da luz, Da assim. luz? Mas é um azul meio brilhantinho, escuro. Ah, Mas é muito igual. é. E aí você foi pra Barretos. E a primeira viagem que eu fiz foi para Barretos. Eu tenho as fotos, né, na frente do Giramão. do Barreto, lá, né, do Barretão, né? Ah, sim. Então tem umas fotos lá, que, em cima de um boi, né? Que fazia, o pessoal desfilava lá. Então tem muito a ver com a Beta isso, né? Muito a ver. É muito a Beta. É muito a Beta. Eu só não sei se eu teria coragem de comprar uma moto e... Não, essa foi com a caminhoneta, né? Não, mas pode falar. Não, eu vou perguntar pro seu valor, mas depois você manda pra mim. Que eu Manda. vou falar na segunda, que praticamente vai inteirar o mês, no dia que eu tenho que pagar você. Não, mas pode falar, Beta. Não, então pode cortar, não tem problema, não. É Agora R$300. eu trabalhei Não. É 300 a mensalidade. Certo. E eu pago que dia? É no começo do mês, no caso. Semana que vem mesmo. No caso, seria semana passada. Ah, é, já fiz os problemas. Tá Aí bom. eu tenho que pagar do próximo, se eu for continuar, né? Acho que já. Não, vai continuar assim, velho. Vai. Certo? Aí segunda, Vale a até pena. segunda eu faço pra você. Certo. Tá bom. Você mandando o Pix também, eu já faço. Eu mando uma mensagem pra lembrar você. Isso, a gente... Nós vai alinhando. Certo. Tá bom. Tá gostando? Obrigada, viu, Tia? Nada. Adorando. Amei. Ai, que bom. Da caminhoneta, né? Porque tinha que ter um carro bom para poder andar. Investimento, né? Investimento. O seu negócio. E aí eu resolvi depois vender, depois de 10 anos, vender a loja que eu tinha no mercado. E eu resolvi trabalhar com móveis e decoração mineira. Nessa época eu fui para Tiradentes e fiquei impressionada, Beta. Foi uma das minhas coisas que marcou muito na minha vida, né? Eu cheguei lá para conhecer a Tiradentes. Olha, eu chego a encher os olhos de lágrimas de lembrar. E Tiradentes é uma cidade maravilhosa, assim, que não tem explicação. Você foi pra passear. Eu fui para conhecer, para ver se tinha alguma coisa de artesanato lá. Ah, Cheguei lá, comprei umas coisas. E eu de ônibus nessa época, não tinha carro ainda, Beta.
Aí eu cheguei lá em Tiradentes, comprei um console, comprei uma mesinha, comprei umas coisinhas. E eu, Isso foi antes, então. eu acabei me encantando por Tiradentes, porque eu tinha que comprar essas coisas, eu tinha que levar essas coisas na rodoviária. E eu peguei uma charrete para ir até a rodoviária com essas coisas. De cavalo? De cavalo, charrete puxando cavalo. E foi Meu até Deus. a rodoviária, porque lá agora eles tiraram, esse ano tiraram os cavalos de lá com a charrete que fazia os passeios e fazia de táxi. A charrete era táxi lá em Tiradentes. Nossa. Agora eles colocaram elétrica, charrete elétrica por causa dos cavalos, né? Para cuidar dos maus tratos e tal, tratos. né? E eu tava vindo assim, sair com a charrete, e era 6 horas da tarde. Daí, lá tem muita igreja. Então, um sino tocava, o outro respondia. Sabe, foi uma coisa assim fantástica que eu nunca mais eu lembro disso e eu choro de emoção de ver o sino das igrejas tocando. E a serra tem a Serra de São José, que um dia ainda vou te levar lá para você conhecer. O sol se pondo atrás da serra e o sino das igrejas tocando e tocando Ave Maria no alto-falante da igreja. E você na charrete com E eu na com as charrete com coisas. aquilo. E a minha, assim, a emoção era tanto que eu queria contar para alguém. Eu queria que alguém tivesse ali comigo para vivenciar aquilo, né? E eu não tinha com quem falar aquilo. Então, quando eu falo disso, eu lembro com muita emoção disso, né? Então, ali Nossa. foi a minha primeira compra de móveis que eu fiz e trouxe de ônibus para Londrina. Marcou. Pega salgadinho. Oi, Pedro. Olá, tá chique? Tô chique, né? E assim foi, Beta, né? Eu comecei a trabalhar com os móveis, vim para Tiradentes e viajar Minas todo, buscando, sempre fui buscar novidade, né? Então eu tinha uma loja muito diferenciada em Londrina. Eu comecei a trabalhar muito cedo e também montei a loja muito cedo. Eu acho que 18, 19, assim. A gente vai passando os anos, a gente não vai lembrando muito das coisas, não, viu? As datas, né? Mas Você vai foi ter que isso. saber, porque eu quero saber tudo. Eu quero saber idades, eu quero saber data. Eu posso te garantir que você conseguiu muito mais coisa do que eu nesse ano todo. Eu acho que eu comecei um pouco mais tarde, né? Você já começou mais cedo. Eu nunca parei de buscar. É como você, Beta. Você nunca para de buscar informação, de estudar, de buscar coisas novas, né? Então, isso na vida, mesmo eu hoje, com a idade que eu tô, eu não paro de buscar e buscar conhecimento. Eu acho que o aprender não tem lugar, não ocupa lugar. Você tem que sempre aprender alguma coisa. Uhum. Eu tenho uma cliente que para mim foi assim, eu adoro ela, né? Ela chama Vera. E ela me ajudou muito. Ela foi uma cliente assim que eu decorei fazendas no Mato Grosso com ela, de ir de avião com ela, sabe? De ir para o Paraguai montar fazenda com ela. E isso foi assim, ela foi muito importante na época de acreditar que eu era capaz de montar essas fazendas. E eu providenciava tudo quando eu ia montar essas fazendas fora, não só a dela, mas de várias pessoas, de deputados, de políticos, dono de faculdade. Já montou de famoso, de cantor, né? Já fiz muita coisa. Eu tinha uma exposição agropecuária, tem até hoje, né, essa exposição agropecuária em Londrina, e ela é uma exposição assim de gado de genética, né? Eles vendem muito Cobertura. cobertura. E nessa exposição vem gente de todo lado, de todo do Brasil. E eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei na exposição lá, eu cheguei e montei a loja num espaço lá, né? E chegou uma pessoa, ela é de Prudente, a Cristina, e ela chegou toda equipada, que ela estava fazendo uma apresentação de a cavalo lá, com aquelas roupas de hipismo. equitação, né? E ela foi com a varinha apontando, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Tava expondo lá Tava as expondo. suas coisas. Para vender. No primeiro dia eu vendi tudo, Beta, Pra essa mulher? para essa mulher. Bem capaz. Quase tudo, vamos dizer, porque tinha as peças mais exóticas, coisas mais diferentes, né? Então eu vendi quase tudo para ela. Eu tinha até um carro de boi, que foi pro dono da Hidronorte Tintas, lá de Londrina, que ele vende pro Brasil todo, né? Uma fábrica de tinta.
E eu vendi o carro de boi para ele, seu amado Góes. Nunca mais esqueci dessa história, né? Que foi o primeiro carro de boi que eu vendi. E depois eu levava carro de boi, eu vendia dormentes na loja, eu vendia os gazebo montado, vendia carroção de 4 rodas. Eu trabalhava com muita coisa de antiquário também, né? De peças de antiquário, harpa, santos. Então tinha muito santo, montava muita capela. Tinha uma loja também, eu montei a segunda loja de lustre, de iluminação, eu criava, eu tinha uma sócia, né, a Marlene, eu não posso falar também que eu só era sozinha, porque eu tinha ela na sociedade. E a gente trabalhava muito nessa época. A Marlene, ela entrou nessa loja. Segunda loja. Entendi. Na primeira loja eu tinha uma sócia também, que era a Irma, e depois eu montei com a Marlene. Foi assim, eu trabalhei muito, assim, de ir montar fazenda, de pegar o carro, sair daqui de Londrina, ir para o Mato Grosso, às vezes 1 dia e meio, 2 dias na estrada, né? E tem história aí, hein, gente? Muita coisa. Se fosse contar aqui, o café com a Beta Ia virar janta. ia virar janta, não ia ser café. Teve alguma fazenda, algum trabalho que foi o mais difícil? Que você falou, nossa, eu não vou dar conta? Ah, Beta, teve vários, né? Porque essa mesmo da Vera no Mato Grosso foi uma época que eu não estava bem, sabe? Porque eu acabei adoecendo, porque eu não media esforços para trabalhar. Então, para mim, o trabalho era em primeiro lugar. Eu não pensava. Vai pular, né, Beta? Não vai não. Vai não? Não vai não. Gata sem vergonha. Geralmente ela não fica aqui dentro não, viu, gente? Então foi assim, essa dela foi assim, para mim foi o maior desafio, porque nós fomos, sempre ia uma equipe, foi 2 caminhão de mudança, que eu fretava 2 caminhão, né, às vezes até 3, já tinha ido um para ela, que já tinha levado umas coisas, e os 2 últimos, aí eu comprava tudo, desde colchão, roupa de cama, as louças, era completo, né, as coisas para a fazenda. Quer conferir? Oi, Ana. Oi, Ana. Come um salgadinho? Pega aí. Pode. Eu vou dar meu áudio. Vai lá. Nessa viagem, eu levava toda uma equipe, né? Junto. Não era você sozinha? Não. Equipe. Tinha que ter uma equipe, porque já era grande, já tinha, né, muita coisa. Então, foi eu, a Marlene, e o eletricista, e o rapaz que trabalhava com a gente. Pra carregar as coisas. Para segurar, quando a gente ia pregar alguma coisa, ele segurava, né? Então, era um apoio pra gente. E no caminho, na ida, e sem contar antes, eu adoeci um pouco, tive muita ansiedade, sabe? Que isso fez parte, que eu nunca pensei que isso poderia acontecer comigo. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, e aconteceu. Problema de ansiedade, né? Demais. E de querer dar conta de tudo, e então eu fiquei numa época muito, muito mal. E eu falo que essa época da Vera, que aconteceu, ela chegou e falou para mim assim, Nazaré, eu quero que você monte a minha fazenda. Eu falei, sim, monta, pode deixar, né? Mas eu não estava conseguindo sair de Londrina. Você imagina eu pensar De aí... ansiedade. De ansiedade. Você imagina eu pensar ir para o Mato Grosso, né? E eu falei com ela, falei, tá bom, Vera, quando é que a gente... Para quando ela? Falou, daqui uns 15, 20 dias nós vamos lá na fazenda, que vai estar pronto, né? E eu falei, tá bom, eu vou sim. Foi um desafio, né? De eu ir para lá para montar, para ver a fazenda e para montar a fazenda. Então... Tudo coincidiu pra você ir mesmo Pra e mim- vencer isso. E vencer. Então, é o que eu falo. O problema da ansiedade, gente, quando alguém tem, o medo sempre vai existir, mas a gente tem que enfrentar o medo. Uhum. Né? E eu consegui ir com ela, fazer o projeto tudo, fazer os pedidos, né? A Marlene ajudou tudo para fazer os pedidos. E aí a gente foi para o Mato Grosso. E no caminho, a Marlene e o rapaz que trabalhava com a gente, eles comeram na churrascaria lá e pegaram uma intoxicação alimentar. Nossa. E chegou lá, eles ficaram doentes os 2. Então, eu tinha 2 caminhões para soltar a mercadoria e mais o eletricista guardando
fazendo o trabalho dele e eu sozinha, tendo que fazer todo o trabalho. Com ansiedade. Com ansiedade. A Marlene de cama, o menino passou muito mal, eu tive que levar ele para internar na cidade vizinha, lá próxima à fazenda, né? E foi uma luta. E teve uma hora que eu morro de medo de cobra, né? Eu fui pegar uma caixa para guardar uma coisa que não tinha dado certo, um abajur que não tinha dado certo. Quando eu fui pegar a caixa, tinha uma cobra dentro. E como foi? Então, sabe, eu consegui superar tudo isso, né? E na vinda, eu dirigindo, porque coisa que eu não estava fazendo, a minha sócia estava comigo, mas ela estava muito fraca, que tinha desidratado muito, né? Ela ficou praticamente 3 dias de cama, né? E o menino também foi internado para tomar soro, aquela coisa toda. E no caminho, na volta, nós pegamos um temporal que eu nunca vi aquilo na minha vida. E você dirigindo? E eu dirigindo. Como que foi para curar essa ansiedade? Olha, eu falo que foi uma junção, Beta, de muita coisa. Foi com os medicamentos, foi com uma psicóloga e foi na parte também de caminhada. Por isso que hoje eu faço o caminho da fé, porque eu descobri que a caminhada me ajuda muito. E eu prometi que se eu saísse dessa, que eu melhorasse, né? Eu ia fazer o caminho da fé enquanto eu aguentasse. Entendi. Enquanto eu puder ir para Aparecida e contar a minha história para as pessoas de superação, eu vou contar. Então, Que legal. foi assim, e eu sempre falava assim, isso aconteceu em 2014, 2015, e eu colocava lá, preciso fazer o caminho da fé, preciso fazer o caminho da fé. E eu fui fazer em 2022, Nossa. o primeiro ano que eu fiz. E foi assim, com louvor, foi uma experiência única, né? Então, quanto mais pessoas que eu gosto, que eu consigo levar para esse caminho, é compensador. Esse ano vai ser o quarto O ou quinto. quinto? O quinto O ano quinto que você ano, vai. é. Inclusive a Nazaré que me levou a primeira vez, segunda vez, pro caminho da fé. E esse ano a gente vai de novo, hein? Vamos juntas de novo, se Deus quiser, né? Sim. O que você sente quando tá no caminho? Olha, Beta, não tem explicação, só quem faz mesmo, porque a gente contar assim, a gente vai andando e, que nem diz você, humanamente, fisicamente, a gente não fala assim, não vou dar conta, né? Mas quando você pega o caminho e você vai fazendo, é um dia de cada vez, você vai andando, né? E é tão gratificante porque você vê uma borboleta, você vê um passarinho, você vê um riachinho, você vê pessoas caminhando, padres, freiras, pessoas de idade, pessoas pobres, ricos, que ali você não sabe quem é quem. Uhum. E está no mesmo caminho que a gente. E tudo igual. E tudo igual. Você dorme. Eu sempre gosto de uma cama boa, né? Gostava de dormir com lençol, cobertinha cheirosinha. Você vai para esses lugares, você dorme. Você dorme em pousadas simples, pousadas que você usa a mesma coberta de todo mundo, né? Quarto que tem 8 camas. Uhum. Sim. E aquilo parece banheiro pra 20. um banheiro para 20, vamos dizer assim, para aquele monte de pessoas. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. E você descansa, você dorme, você chega lá à noite, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta de amanhã. E você dorme. E aquilo No outro dia No outro dia você acorda disposta, melhor ainda do que você imaginou. Uhum, com certeza. É que nem eu falei ontem, né? Acho que foi ontem que eu comentei com você, né? Quando você tá sem água, você, tipo assim, o pobre e o rico tá sem água junto. O dinheiro do rico não vai fazer diferença ali, porque não tem de onde arrancar água. As bolhas acontecem no pobre, no rico, no simples. Você pode estar com o melhor tênis, você tem bolha no pé, né? Eu, assim, graças a Deus, eu não tive até hoje nenhuma bolha, mas eu faço direitinho, viu, gente? Depois eu dou as dicas para vocês de não ter bolha, viu? Então, hoje, Beta, eu escolhi morar em Bom Repouso para ter qualidade de vida. Eu descobri que você não precisa muito para viver. Mas essa parte, se você falar, Nazaré, mas você faria diferente?
Não, eu acho que eu me esforcei na época certa. Eu consegui guardar dinheiro, eu consegui hoje ter assim hoje eu me aposentei, hoje eu tenho um apartamento de aluguel. Então, para mim hoje estar onde eu tô é porque eu consegui guardar, você entendeu? Então, o conselho que eu Um dou, apartamento? É Não. modesta demais, mas não, gente. o conselho que eu dou, trabalhe muito e guarde, não gasta com futilidades. Se você guardar, vai guardando, faça uma poupança, compra imóvel, compra, um conselho assim que eu dou, sempre compra, não tem dinheiro, compra consórcio. Compra consórcio de moto, vai pagando, né? E depois você pega a carta de crédito, compra um carro, do carro você vai dar entrada num apartamento. Então, você cresce na vida. Uhum. Tem que ter Eu coragem. não tive isso de mão beijada. Uhum. Eu não tive assim. Ninguém que desse para mim. Eu perdi meu pai muito cedo, Beta. Com quantos anos? Eu tinha 24 anos. Então eu tive que ir à luta, trabalhar. E eu sempre sim, eu nunca vi dificuldade. Primeiro eu faço e depois eu falo assim, nossa, mas como era difícil e eu dei conta. Uhum. Agora, se você pensar que é difícil primeiro, para depois fazer, a coisa fica mais pesada. Fica. Isso que você falou de... antes desse assunto, um pouquinho antes, é sobre viver um degrau a menos do que você pode. Se você ganha tanto, você não vai gastar aquele tanto, né? Você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar, até hoje eu penso, Beta, porque eu guardo, que nem eu falei para você, eu guardei o dinheiro agora para fazer a cirurgia do olho. Né? Então, você vai aprendendo que você não gasta tudo, né? Porque você tem que sempre ter uma poupancinha, por uma hora de precisão você ter o dinheiro. Uhum, pra não passar sufoco, né? Para não passar sufoco. Não passar sufoco e poder também cuidar dos seus. É. Né? Que nem hoje, sua mãe tá lá em Londrina, mas você ainda cuida dela. Cuido. Eu ajudo Então você ainda, pode ajudar ela. de uma certa forma, né? Eu ajudo a pagar um plano, né? Eu ajudo, dou condições. E a minha mãe, para mim, foi assim... É importante para mim. Eu tenho desavença, assim, já tive desavença com ela, assim, tudo. Mas ela foi um espelho para mim, de que hoje eu trabalho com organização, e que eu trabalho com Nazaré Santa Ajuda, né? Que eu decidi, depois quando eu vendi a loja, resolvi trabalhar com decoração, organização e pequenas reformas, né? E eu descobri que isso eu aprendi com a minha mãe. Você me falou mesmo. Que ela é organizada. Ela é muito organizada. Ela arrumou uma gaveta que, se você for pegar a peça, ou for pegar alguma coisa embaixo, ela sabe que você mexeu na gaveta, né? Então, de uma certa forma, minha mãe foi, assim, um espelho para mim. Eu só descobri isso depois, mais tarde, tá? Porque antes a gente acha que não tem muito a ver com a mãe da gente, né? Mas depois a gente vai vendo que a gente tem muita coisa parecida, né? Sim. Ainda quero conhecer sua mãe. Ah, não, você vai conhecer, com certeza. Minha irmã também, viu? Sim. Silveira também é uma pessoa muito esforçada, viu? Aham, ela... É advogada, né? Hoje E ela tá lá outra, com a minha mãe, né? Ela ofereceu o apartamento pra gente de muito bom coração, né? Nós ficamos lá, né? A gente Sim. foi para São Paulo, né? Aham. Até achamos essa moldura na rua, né? Imagina, duas doidas carregando isso daqui pelas ruas de São Paulo. Então, Ai, meu Deus. então essa é a minha pequena história de superação, né? Eu fiz algumas perguntas, mas ela já falou tudo. Deixa eu dar uma avaliada aqui pra ver se... Certo. Então vamos comer um pastelzinho, né? Qual é a fase que a Nazaré tá hoje? Ela pode comer primeiro. Tá. O gato já tá começando a coçar meu nariz. Nossa. Zaré hoje está na fase assim de viver o hoje, viver bem, ter boas amizades, curtir a vida, né? Assim, com sabedoria, cuidar da saúde, fazer sempre um exercício, né? Uhum. Fazer as caminhadas, cuidar do emocional. Ah, não. Cuidar do emocional da gente, né? Que isso é muito importante. Eu acho que hoje eu gosto mais da Nazaré de hoje do que a Nazaré de antigamente, porque a Nazaré antes era só muito preocupada no ter e tinha esquecido do ser. Nossa. Então, Legal você falar né? isso. A gente tem Conta que isso pra nós. cuidar, não esquecer de cuidar da alma da gente também, sabe? Da parte espiritual também, né? De ter fé, de agradecer a Deus, né? Então isso é muito importante.
E eu admiro muito você, Beata, porque eu descobri que você é professor de catecismo, né? Você, né, com a idade dessa, dá aula de catecismo Sim. e participa dos encontros, vai na igreja, Caminho da fé no também. caminho da fé. Uhum. Então eu acho muito louvável isso. Eu aprendo muito com você também, viu? Ai, você. Tenho o maior orgulho de ter você e a sua família, sua irmã, né? Como a Raquelzinha, né? O Pedro aqui, tudo como meus amigos. Nós também, que é muito bem você aqui. O que mudou em você depois dos 60? Ô Beto, eu acho que eu continuo assim sendo aventureira. Eu acredito que hoje, mas assim com mais Responsabilidade? responsabilidade. Não sei se é muito não, né? Porque É. eu acompanhei a minha amiga aqui que fez um passeio a cavalo, né? O quê? Tá corcunda. Oh, meu Deus. Eu acompanhei a minha amiga aqui que fez um passeio a cavalo, ela e a Raquelzinha foram lá pro Tuia Véia 3 dias a cavalo. E a doida aqui foi junto, mas foi junto com a Edna, né? Fomos acompanhando e dando apoio para as duas. Gente, você ainda é menina. Ah, obrigada. Você ainda tem um espírito muito jovem. Outras pessoas com 60, nossa, não tem 10% da animação que você tem. É, 60.1. Animada. E eu quero ser assim, sabe? Eu quero ser uma jovem senhora. Aproveitar bastante, né? Eu gosto muito das montanhas, gosto muito do campo, da simplicidade, das pessoas sinceras, né? E aqui em Bom Repouso foi onde eu encontrei tudo isso. E foi na minha terra, né? Uhum. Natal. Você viveu muitos anos em Londrina. Pontos positivos e negativos de lá. Olha, cidade grande, Londrina, é uma cidade assim que eu cresci lá, né? Praticamente. É um lugar assim que é empreendedor, você, sabe, eu deu certo meu negócio, né? Tudo lá. Só que enquanto eu tive a loja lá, foi bom. Eu tinha muitos amigos. Eu tinha, assim, eu sempre tive uma cozinha montada na loja e que o pessoal ia lá para tomar café. Eu tenho amigos que era médico, que é médico, o Bob. Ele ficou anos frequentando a loja, levando bolinho pra gente, ou a gente fazia e ele ia lá tomar café. E ele cavava sempre comprando alguma coisa. E aquela história, vamos tomar um cafezinho? Vendeu muito com o Muito cafezinho. bem, muito com o café. Muito. Então tinha assim, programas de televisão que fazia lá dentro da minha loja, eles usavam como, no caso minha e da Marlene, né? Usava muito de cenário. Que legal. Teodoro Sampaio foi lá, o Siqueira Martins, que é o dono, fazia o programa, foi a Perla lá, que não é da tua época, Já né? ouvi Que falar. cantava a música paraguaia, né? Irmãos Galvão, foi assim, muitas pessoas famosas, assim, que agora eu não lembro, Você né? apareceu até na revista, né? Parecia, tinha revista chamava Sucesso, uma revista, né? Que na época apareceu a história da Desirê, que é a mulher do Galvão Bueno e do Galvão, e nessa mesma revista saiu a minha história também, com a Marlene, de como a gente conseguia as coisas da loja, que era tudo de garimpagem, né? Então não era só Minas que eu fazia, eu cheguei para o Nordeste atrás de mercadoria, para o Rio Grande do Sul, então eu viajei muito atrás de novidade. Dá uma olhadinha, viu? Igual você hoje, Beta, você vai atrás de rodeio, você vai atrás de buscar novidade, buscar assim, empreender, né? Trazer curso aqui para o rancho. A gente vai atrás da oportunidade, né? Agora, se você ficar pensando, será, né? O que eu faço? Não. Uhum. Eu vou falar um exemplo aqui da Vera, dessa minha amiga que é cliente, né? Amiga e cliente do coração. Ela dizia assim, é melhor você andar à toa do que ficar à toa. Então, você tá à toa aqui no rancho, fala, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá na cidade, eu vou lá tomar um café, porque você acaba encontrando sempre alguém. Isso foi um aprendizado muito bom que eu tive com você. E troca muitas ideias com as pessoas, né? Muito bom, viu? Porque hoje, assim, a maioria dos meus negócios vem de eu. Como é que fala, Kel? De eu? De você ir atrás, não é? É que a Kel que fala muito essas palavras que é errado. Tipo, de eu. Eu. De eu. De mim tá andando assim à toa, de repente eu tô num café, de repente eu tô numa loja e surge oportunidade de encontrar com alguém
que me traz algo assim, algum negócio, uma reunião, né? Nós duas já saímos, fomos para Cambuí um dia, né? Achamos 2 negócios lá que você acabou fazendo Sim. propaganda, né? E a Beta é assim, uma pessoa fantástica, né? Eu acho assim que a Beta vai crescer muito, já é grande já, né? Mas vai crescer muito ainda, não é no tamanho não, mas a gente vai ouvir muito falar da Beta, viu? Amém. A Beta Costa. Amém, amém. Queria contar pra eles que muito que tem aqui no rancho é pedacinho de Nazaré. A Nazaré, ela tem, né, esse dom aí para organização e decoração. E muito aqui do rancho, ela que decorou, ela que colocou ali no lugarzinho. Muitas coisas era da Nazaré e ela me deu. Esse tapete que tá no chão era da Nazaré. Aqueles quadros. Então, muitas coisas que vocês veem aqui no rancho, ou era da Nazaré, Ou eu ganhei de alguém e me passei deu? para você, né? ou foi você que arrumou. É. Né? Ela que arruma, tipo, ó, Beta, vai ficar legal aqui. Vamos jogar uma mantinha. Vamos colocar esse pelego. Ela é muito boa. Mas não adianta a gente ser só boa e falar tudo se você não acolhe a ideia. Agora, você acolhe. Eu tô adorando de ver você arrumar a sua casa, Beta. Você tá com orgulho, você tá assim, Mantendo, né? mantendo e tá arrumando mais ainda, né? Uhum. Você é uma pessoa assim que aproveita as oportunidades. Então é o que eu falei, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Como diz, né? Cavalo arriado só passa uma vez, né? Uhum. Então você pega ou você perde, né? Então você não, você aproveita as oportunidades. Eu tento. Não, No que eu consigo. eu tenho o maior É orgulho isso. de você, viu? Qual foi o exato momento que você decidiu vir embora para Bom Repouso? E se foi difícil essa decisão? Ô, Beata, em 2010 eu comprei uma casa aqui, ali na praça. Para minha mãe, achando que a minha mãe. Só que eu não perguntei para ela se ela queria a casa. Eu comprei a casa, né? E depois eu falei para ela que tinha comprado para ela. E ela nunca veio, né? E aí eu vendi a casa, porque daí eu adoeci, fiquei, não estava bem, né? E eu achei que eu não viria morar mais para cá. Aí em 2023, 2021 ou 22, eu não me lembro bem a data, né? Eu convidei minha irmã e a minha mãe para vir para cá para passear. E eu minha mãe acabou não vindo, mas só veio minha irmã e a cachorrinha da minha irmã junto, né? Que é o nome dela? A Meg, que é uma belezinha. E eu dirigindo, né? Eu falei para minha irmã, eu falei, Silvéria, eu decidi que no futuro eu vou comprar um apartamento em Bom Repouso e eu vou envelhecer em Bom Repouso. E a palavra, gente, tem muito poder. Uhum. Então, tudo que você falar e acreditar e for verdadeiro, você consegue. Então, isso foi muito verdadeiro. E foi assim, eu cheguei aqui e no meu último dia de ir embora, eu perguntei para a cabeleireira, que é a Darlene, perguntei, você conhece algum apartamento aqui para vender? Quanto custa, né? Ela falou, tem uma ali, em cima do Banco do Brasil, né? Eles estão vendendo. Falei, pensei que não é muito caro, né? E fui ver, Beta. Tudo bem, deu sorte porque eu tinha o dinheiro e o apartamento estava à venda. Mas o dinheiro não dava para comprar o apartamento, só O valor o inteiro. valor inteiro. Aí uma coisa assim que eu sempre ensino para vocês, tudo que vocês for fazer, vocês anotam. Por exemplo, a Beta está fazendo um trabalho aqui comigo agora. Ela fez todas as perguntas primeiro antes, ela estudou primeiro isso antes de perguntar. E num negócio, você também anota, você põe as possibilidades do que você pode fazer. Então, eu fui lá e negociei com o dono da construtora. Eu posso isso e posso isso. E eu fiz, e ele falou, não, assim dá para fazer. Então, só para vocês saberem, as pessoas me convidavam, vamos para Olambra. Eu falava, não, gente, eu não posso agora. Vamos para Águas de Lindóia. Não, agora eu não posso. Então, eu tinha um compromisso para pagar. Eu tive que juntar para poder ir pagando. Morando aqui ou não? Morando aqui e morando em Londrina. Então, eu fiz alguns trabalhos lá, né, de Nazaré Santa Ajuda. E hoje eu estou praticamente, faz quase 2 anos que eu estou morando aqui. E fazendo o trabalho Nazaré Santa Ajuda. Eu só não posto muito, Beta, porque hoje eu trabalho assim por prazer. Uhum. Então, eu não quero
pegar muita coisa para fazer e não dar conta. Então eu quero fazer e fazer um trabalho bem feito, né? Uhum. Então hoje, se o pessoal quiser te contratar, não tem essa possibilidade. Não, tem, claro que tem. Só que assim, não é, quero para agora. De repente, se eu estou trabalhando com um cliente, eu estou trabalhando com ele e demora tempo. Não é uma coisa assim, essa decoração que eu faço hoje, não é uma coisa que você faz assim. É legal você ter dinheiro para chegar lá e decorar tudo a sua casa. Só que eu acho que fica impessoal, sabe? Não fica. O gostoso é ir fazendo aos poucos, sabe? Eu falo que a espera faz parte do prazer. Então, cada conquista que você vai fazendo, né, é muito legal. Eu recebi um feedback de uma cliente agora esses dias, da Maiara. Ela falou: olha a minha sala, que linda que ficou. Eu levei uns 3 meses para arrumar a sala dela, porque tinha que arrumar, tinha que trocar os tecidos do sofá, tinha que fazer os quadros, tinha que escolher as fotos. Não é uma coisa que você vai lá e faz direto, né? Uhum. Hoje, então, você prioriza a qualidade em tempo ali com o cliente para ter certeza de que o ambiente vai ficar totalmente ele, com a Totalmente essência dele. Isso. E que não é só aquela coisa. Eu admiro os planejados, acho que hoje, assim, nossa, evoluiu muito, tem muita coisa bonita. Mas também não pode ser tudo no planejado, porque a casa fica muito, não fica pessoal, né? Uhum. Então, acho que tem que ter aquela cara de vó um pouquinho, aquela peça que você resgata, aquela Uhum. peça que você leva de família, né? Então, acho que tudo faz parte da história da pessoa. Você não pode criar uma casa. História São Paulo. História São Paulo, né? Você pegar e falar assim, eu vou fazer uma casa hoje, quero tudo novo. E cadê a história da Beta? Uhum. Então, hoje, se você for para uma casa nova, tudo, nossa, legal, bacana, né? Mas você vai levar um pouco da sua história daqui, né? Sim, eu acho que é um legal, assim, que nem a gente tá marcando de ir pra Tiradentes. Aí faz uma viagem muito gostosa e compra coisas lá pra trazer. E a Isso. cada viagem, a cada momento, vai comprando uma coisa, né, que faz sentido naquele momento. E assim você vai construindo sua história. Vai construindo sua história. Porque senão perde o sentido, né? Você não passar por aqui sem ter marcas, né? E é muito legal, assim, sabe? Você tem que conhecer o cliente também. Não é chegar assim e falar assim, pode deixar que eu vou chegar lá, faz uma visita e o cliente contrata você, você vai lá fazer a casa. Não, você tem que saber o gosto dele. Uhum. Você tem que fazer no gosto do cliente, não é só no meu gosto, mas dentro desse contexto, né? De casinha, né? Sim. O que você mais ganhou com essa mudança sua pra cá? Qualidade de vida, Beta. Saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde fisicamente, sabe? Eu poder escolher. Antes eu pensava muito nos outros. Todo mundo tinha prioridade e eu era a última pessoa da fila. E isso eu aprendi, sabe, com o tempo. Não foi assim uma coisa que eu descobri, levou tempo para me descobrir. Tem algo que você sentiu que perdeu? Não, Beta, eu acho assim que até a saúde que eu perdi, o que aconteceu comigo, né, a história do pânico, as coisas, hoje eu agradeço a Deus por eu ter passado por aquilo, porque hoje eu me tornei uma pessoa melhor. Hoje eu gosto mais da Nazaré do que a Nazaré de antes. Uhum. Hoje eu tenho tempo de conversar com as pessoas, hoje mesmo assim com a minha mãe mesmo, hoje eu converso mais com ela, mesmo por telefone. Não é porque eu não tô lá, que eu tô lá, não tô lá presente, que eu não tô dando atenção. Eu tô dando atenção. Uhum. Eu não me cobro hoje que eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim. Não. Quando você começou, você imaginou aonde ia chegar? A gente quer chegar, né? Quer chegar e quer ter mais e mais e mais, né? E hoje eu me orgulho da minha história. Eu orgulho da onde que eu cheguei. Uhum. Quando que você pensou assim, nossa, eu consegui, eu cheguei? Profissionalmente.
Profissionalmente, Beta, eu acho que foi quando eu vendi a loja. Não foi nem quando eu estava com a loja, foi depois que eu vendi a loja. Que eu falo Nossa. assim, nossa, eu tive uma loja muito boa, era uma loja muito grande, numa avenida lá de Londrina. Então eu era muito conhecida lá, a loja do Empório Mineiro era muito conhecida, é até hoje, né, pelo nome, né? Tem muita gente que tem história, fala isso aqui era do Empório Mineiro, isso aqui eu comprei lá no Empório Mineiro. Então eu deixei um legado, eu deixei uma história lá em Londrina. E hoje eu faço alguns trabalhos lá ainda, né? Então toda vez que eu vou para lá, as pessoas me chamam, ah, Nazaré, eu preciso dar uma geral na minha casa aqui, né? Dar uma repaginada. E assim, é muito legal, porque eu tenho desde pessoas mais velhas e tenho jovem que gosta do estilo que eu trabalho, que eu faço. Porque eu só faço assim o que eu gosto, eu faço assim, eu não ponho na casa de um cliente uma coisa que eu não gosto, Uhum. só por dinheiro, não. Se a pessoa pedir uma coisa que você não gosta, você coloca? Olha, só se assim, eu tive coisas na loja que a pessoa queria comprar. Eu falava, não, eu até ponho para você, mas isso não vai ficar bom, eu aviso. Uhum. Você dá a sua opinião. Eu dou a minha opinião. Entendi. Qual foi o maior desafio da sua trajetória como empreendedora? O maior desafio, Beta, Vai falando que eu vou olhar. foi assim, foi a morte do meu pai, foi a minha doença, sabe? As outras coisas para mim não era desafio, para mim era, eu não via aquilo como problema. Sempre foi oportunidade para Sempre aprender? sempre foi oportunidade. E assim, quando você faz com amor, as coisas vêm, as coisas frutificam, você entendeu? As coisas acontecem. Parece que Deus põe as pessoas do seu lado. Quando você faz com amor, que você não. Sabe, eu nunca fui de reclamar da vida. Ou de reclamar até de uma venda que não aconteceu, você entendeu? Eu tive problemas de eu chegar na casa do cliente, o cliente querer ganhar, você entendeu? Falava para mim assim, não, se você fizer, eu fico, sabe? De eu ter fretado um caminhão, levado até a propriedade desse fazendeiro, e é um político também, e ele pegar e falar assim, não, eu vou ficar, mas se você fizer esse preço. Eu falei, não, eu sinto muito. O negócio é bom quando é bom para os dois lados. Quando é bom só para uma pessoa, não é legal. Então, você desculpa, mas eu não vou. Eu fui lá em Minas, eu busquei essas mercadorias, eu trouxe até a sua casa, e eu não vou dar essa mercadoria para você, porque é o meu trabalho. Uhum. E eu carregar tudo e levar embora. Nossa. Pensa. Que- Então, tem as dificuldades. Só que eu nunca questionei, né? Por exemplo, eu tinha uma loja gigante. Se falar hoje, era uma loja que o pessoal ia lá para visitar como se fosse assim, um passeio na loja. Porque ela tinha um jardim muito grande, sabe? Era um terreno de 3.500 metros, a casa era muito grande, tudo tinha muita coisa bonita para ver. Então as pessoas iam lá para passear também, né? Uhum. E chegou uma época que eles venceu o contrato e eles subiram demais o aluguel da casa e eu não podia, a gente não podia pagar. E tivemos que desocupar a casa. Nossa. Você pensa numa loja que tinha assim muita mercadoria e de repente você se vê tendo que mudar e não achar lugar onde cabia tudo aquilo. Então esse foi um desafio muito grande para mim. E eu fui para o shopping, né? O shopping, os clientes meus não aceitaram o local, não gostaram do shopping, não era o jeito que eles gostavam, lá não tinha cozinha, não tinha aquele afeto, né? E eu saí do shopping, nós saímos do shopping um ano depois para não quebrar. Então, esse também foi um desafio. Só que eu nunca contei isso como se fosse assim, uma coisa de dificuldade. Eu fui buscar uma outra casa. É o gatinho que É tá o lá gato. em cima. Sai daí, gato! Sai daí! Esse faz parte da história do café com a Beta, viu? Não. Nos outros dias eu até consigo dar limites pra ela, mas no café com a Beta eu não consigo. Não tem jeito, né? Senão eu fico toda hora gritando. É. Vai pra lá, gato! Vai! Vai pra lá! Então a história foi essa. Eu nunca vi dificuldade nisso. Eu sempre fui à luta. Daí eu fui atrás de buscar uma outra casa, você entendeu? Era uma casa meio que estava lá, era uma casa muito boa, mas estava meio abandonada. Nós tivemos que alugar a casa, trocar telhado, trocar piso, Uau. derrubar muro, limpar a piscina, que fazia muito tempo que estava lá. Foi umas 8 caçambas de entulho que saiu da casa, né? Mas ficou lindo, maravilhoso de novo.
mas não era um tamanho gigante igual a outra, mas já era uma loja muito boa também. Uhum. Só que chegou uma hora, Beta, que eu vi que eu não estava mais feliz, assim, a loja era a minha vida. Daí eu vi que eu tinha que colocar prioridade em outras coisas, que era no ser, né? Não no ter mais. Que legal. O que só o tempo e a experiência ensina? Ô, Beta, com a idade da gente, eu acho que a gente vai aprendendo cada vez mais. E você não aprende tudo de uma vez, sabe? É sempre assim, eu acho que eu aprendo todo dia. Eu não parei de aprender e de conhecer coisas novas, né? Então não é porque eu cheguei agora com 60 anos que eu não tenho mais a loja, que eu me aposentei, eu vou ficar assistindo série o dia inteiro, né? Eu vou ficar passeando no shopping. Não, eu gosto de aprender. Então aqui em Bom Repouso eu fui colher morango. Eu já vim aqui com você trabalhar aqui no rancho. Eu acho assim que a gente tem que aprender e tem que fazer tudo que tem vontade, né? Aprende a fazer doces. Ah, é verdade, tem a Dita aqui, que eu amo a Dita, né? Aprendi muita coisa com a Dita. Agora é a época da goiaba, né? Eu aprendi a fazer o doce de goiaba, goiabada cascão, com a Dita. Uhum. Aprendi a fazer doce de figo. Uhum. Então aqui eu tô sempre aprendendo alguma coisa, né? Nossa, a goiabada tava maravilhosa. É, né? Muito bom. Uhum. Rezar, eu tô aprendendo muito também, sabe? A parte espiritual de rezar, coisas que eu não tinha o hábito de rezar, de agradecer, Uhum. né? Então isso está me fazendo muito bem. Se você pudesse dar um conselho para Nazaré mais jovem, o que você diria para ela? Faça tudo de novo. Batalha, vai à luta, faça o melhor. Vai dê pra Nova York? Sempre o melhor. Viaja, gente, não tem coisa melhor do que você viajar, para você aprender. E olha, não é porque falar assim também, assim, você não tem dinheiro para viajar, né? Você compra uma passagem parcelada e você vai. Você não precisa ficar no melhor hotel, você não precisa. Então, eu já fui para Nova York, fui para Boston, já viajei, já fui, né, várias vezes para os Estados Unidos, para a Europa. Então, é uma coisa que eu fui, assim, base econômica, né? Então, foi assim, viagens muito boas, muito importantes, que me ensinou muito, né? E eu com a Beta ainda nós queremos fazer o caminho de Santiago de Compostela juntos, né? Uhum. Sim. Quem está começando a empreender hoje, o que você diria? Guarde. Anota tudo que você ganha e anota tudo que você gasta. E todo mês você faz um levantamento do que você ganha, do que você está gastando. E você tem que sempre guardar um pouco para você crescer. E tem que ter planos, né? O que você gosta, o que a Beta gosta, né? Eu queria ser empreendedora, eu sempre queria ter um carro, queria ter loja maior, comprar coisas, né? Hoje eu acho assim que eu tenho sonhos ainda, Beta. Eu tenho vontade de ter uma propriedade aqui, né? Quero ter um café, um lugar para ter um café, para as pessoas virem, sabe? Bater papo, conversar, trocar ideias, né? Então eu ainda quero ter um celeiro aqui em Bom Repouso ainda. Que legal. É. Hoje você trabalha menos, mas continua ajudando as pessoas. Isso te realiza? Me realiza muito, porque eu falo assim que eu ajudo as pessoas a organizar uma casa, a decorar uma casa, a reformar uma casa, usando o que tem, gastando pouco e comprando só o necessário. Uhum. E ela faz isso mesmo. Então é uma coisa mais simples. As pessoas pensam que ter uma casa organizada e arrumada vai gastar muito. Não, às vezes a última coisa que eu faço é comprar Coisa nova, coisa né? nova, caixinhas para guardar coisas. Às vezes a pessoa tem lá um monte de coisas lá que dá para aproveitar. E eu acabo usando tudo que a pessoa tem. Uhum. E é incrível como que você vê um objeto da pessoa com outros olhos. Muita coisa você chegou aqui e transformou muita coisa, colocou num lugar diferente, jogou uma manta em cima, deu uma repaginada, e eu fiquei assim, não acredito que eu tinha isso. E ficou tão legal desse jeito que você colocou, que você criou.
É. Então, esse olhar seu é muito legal. E às vezes as pessoas pensam que tem que ter dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu quero fazer uma a minha pia lá tá sem porta, tá sem, precisa, né, meu tanque tá sem porta. Eu falo assim, gente, vamos botar um varão aqui, vamos fazer uma cortininha aqui, né? Então esse é um trabalho que custa pouco e fica legal e dá Sim. resultado. Uhum. Já vi você fazendo isso várias vezes. É uma coisa que eu gosto, né? Como é viver uma vida mais tranquila hoje, depois de tantos anos de correria? Você já ficou entediada? Ô, Beata, você sabe que não, porque quando eu fico entediada, eu saio e vou. Por exemplo, eu vou lá na Dita, eu adoro ajudar a Dita. Uhum. Porque eu estando lá, eu aprendo. Eu estou ajudando ela, eu estou aprendendo. Eu venho aqui, eu aprendo. Teve contando só para você, a Beta não sabe, mas eu amei. Um dia que eu cheguei aqui, a Beta ia dar um curso aqui, faltava uma pessoa, ela falou, participa do curso, Nazaré. Né? E eu falei assim, mas eu não tenho cavalo. E de repente uma aluna falou assim, a Maíra falou assim, não, eu te empresto como é que era o nome do cavalo dela? Shade. O Shade para você. Eu falei, meu Deus, né? Era o xodó dela, ela emprestou o cavalo. E foi tudo assim, uma oportunidade de eu estar aqui, de emprestar o Shade. Cavalo, hein? E que cavalo. E eu me senti assim, uma rainha em cima daquele cavalo, e foi uma identificação muito boa. Eu consegui fazer todos os exercícios, fazer todas as coisas, e dava a impressão que fazia muitos anos que eu não montava, e dava a impressão que eu tinha, que eu já montava há muito tempo. Uhum. Foi muito legal Então mesmo. foi uma coisa muito boa. Então quando eu estou entediada, assim, eu sempre vou fazer uma visita, vou conhecer alguém, vou ver, né? É o que eu falei. A gente não adianta ficar em casa, né? À toa. À toa. Vai andar à toa. É. Se você pudesse resumir sua história em uma mensagem, qual seria? Eu acho que nunca para de lutar, nunca para de viver e nunca para de sonhar. O sonho é necessário. Eu acho que para a vida. Sempre acredita, mesmo que você não realiza, mas sonha. Sonha alto, sonha, né? É como eu agora não tenho dinheiro para fazer esse rancho, para ter não é um rancho, mas um terreno maior, com celeiro, um lugar para receber as pessoas, né? Chegar. Eu tenho sonho, mas por enquanto, eu não tenho como fazer isso. Mas tem que sonhar. Eu tenho que sonhar. Vai que um dia eu vendo um imóvel meu lá e resolvo fazer aqui. Por enquanto, ainda não decidi fazer isso. Mas vai ter a hora certa. Eu tenho um sonho. Vamos ser sócia. Nazaré vai ser sócia minha ainda, tá? Oh, se Deus quiser, ó, vamos lá. Imagina. Você sabe que a gente fazer planos, né? Sim. As coisas acontecem. Uhum. Imagina que legal. Já pensou eu Nossa, não já, teria pra gente. uma jovem, e montando a cavalo ainda? Nossa, é tudo de bom, né? Não ia ter pra nós, hein? Não. Ia ser... Ai, Mas vamos bobagem eu falar, acreditar. mas seria... Nossa, seria o melhor da região. Independente do que fosse. É. Mas a gente ia arrasar. Não, A gente não vai brinca em arrasar. serviço. Não. A gente não tem preguiça, né, Beta? É uma coisa que a gente não pode ter preguiça. Se a gente tem que acordar cedo, eu admiro você, por exemplo, você fala assim, eu vou ter que ir lá em Cambuí gravar hoje, eu vou levantar às 7 horas da manhã. Tem dia que a Beta fala, vamos comigo? Eu falo, muito pensei comigo, é muito cedo, né? Mas hoje eu posso me dar o luxo de falar que é cedo e não ir. Sim. Mas em outra época, não. Eu acordava, tinha que acordar de madrugada para viajar, ou para ir atender um cliente, eu ia. Sabe uma coisa que eu te admiro muito e eu aprendi com você? Falar não. Nazaré, vamos tomar café hoje à tarde? Ai, Beta, hoje eu não quero não. Você fala não, mas numa tranquilidade. Ai, Nazaré, vem aqui. Ai, Beta, hoje eu não quero Vai não. dar, não. Hoje não. Independente da situação, se você não quer, você fala não. E eu aprendi muito isso com você. Não fazer só para agradar os outros, né, Beta? E eu acho que a Muito gente vai isso. natural, porque se você faz para agradar os outros, parece que você está fazendo forçado. Você não fica, você vem aqui, não é legal, você não conversa legal. Você tem que vir aqui quando você está bem, quando você quer conversar. Né? Eu já vim aqui também para chorar às vezes, né? Aham. Mas faz parte, né, Beta? O que você fez... Não, o que fez você se destacar no nicho da organização e decoração? Roberto, acho que foi assim a determinação, sabe? Eu não tenho uma explicação para você de eu aprender a gostar dessas coisas antigas. Veio de dentro de você Veio de mesmo. dentro. Eu acho que eu sempre gostei
de antiguidades, de coisas antigas, de madeira de demolição. Então, hoje, se você falar que madeira que é essa, como é que faz para tratar, como é que faz para ficar envelhecida. Então, eu busquei informação disso. Não ter preguiça. Eu não tive preguiça. Então, por exemplo, vinha a mercadoria para mim de Minas, que eu vinha com o caminhão, às vezes, chegava a uma mesa lá, a madeira trabalhava. Então, o cliente ligava para mim, Nazaré, a mesa abriu. Eu falava, tá bom, eu vou aí, estou indo aí para ver o que aconteceu. Eu ia lá, se eu tivesse condições, eu arrumava a mesa, que eu sabia, que eu sei arrumar, sei passar a massa F12, fazer o envelhecimento com a cera, envelhecer ela tudo de novo. Se eu não tivesse condições, eu mandava para o marceneiro. E se eu não tivesse condições, eu trocava para o cliente. Você dava então, um jeito. Eu dava um jeito. Então, eu nunca deixei o cliente na mão. Então, você tem que ser sempre muito certa e muito honesta nas suas E coisas. disposta. E disposta. E não ter preguiça. Então, as pessoas às vezes falam assim, Nazaré, eu queria tanto ter uma loja, vamos ser sócia. Mas as pessoas só querem colocar o dinheiro, eles não querem trabalhar. Uhum. E pra engordar o boi, é o zóio do dono. Os olhos do dono. Se você deixar falar, vai lá e leva para mim, decora desse jeito. Não, você não. Os funcionários, as pessoas são colaboradoras minhas, que eu agradeço imensamente, porque também sem elas eu não tinha nada, viu, Beta? Por exemplo, é como você tem o Pedro, você tem a Raquel, que te ajuda aqui hoje no rancho, né? Tem outras pessoas. Então, a gente sozinho também não é nada. Eu não posso falar que eu cheguei aonde eu cheguei sozinha. Então, eu tenho, assim, tive muitos colaboradores, eu tive minha sócia, né? Eu tive o fretista, que me ajudou muito, né? Que são o Edmilson, o Joilton, o Alexandre, são pessoas que eu não esqueço de agradecer nunca. As minhas funcionárias, sabe, que vestiram a camisa comigo, trabalharam junto, né? Então, é fantástico lembrar delas, viu? É muito... E uma coisa, Beta, que ficou também, nesses anos todos, foi as amizades com os clientes, que tornaram amigos, e os funcionários que tornaram meus amigos também. Além da estética, decorar é o quê? Decorar, eu acho que é uma arte. É trazer o interior da É trazer o pessoa pra interior fora. da pessoa para fora. O que é a Beta aqui? A Beta é isso aqui, gente. É esse rancho. Eu não consigo ver a Beta sem. Ela pode ter uma casa aqui toda de alvenaria, tudo, mas vai ter que ter a característica da Beta, das coisas de madeira. Eu penso muito isso também, que eu olho pro rancho e eu olho o meu interior. É. Isso daqui é eu. Faz parte da A sua tua- casa é você. É, verdade, gente. É um apartamento, né? Mas tem tudo uma carinha da Nazaré ali, as coisas de madeira, né? Alpaca. De alpaca, de Mesa posta. mesa posta. E a Beta é uma das pessoas que eu admiro muito. Ela pega muito, ela aprende as coisas. Foi o que eu aprendi. Eu não nasci com isso, Beta. Eu aprendi vendo as pessoas, apreciando uma mesa posta. Eu acho tão bonitinho hoje você, sabe, colocar uma mesa, arrumar, curtir sua casa. Hoje sua casa é maravilhosa. Aprendi com você. Vai tá, mas pra você ver a mensagem dela. Então, depois. E também eu vou embora, tá? Vai no Ok, eu Todd? te levo, bem. Não, tem que levar o Todd. Ah, você tem que levar o Todd. Ou o Todd leva você, né? Come mais. Obrigada, tô cheio. Eu queria meu corretivo. Sobe lá, tá lá em cima. Não, pega lá pra ela, Beta. Vou pegar. Tô fazendo ela. Assim eu como um pastelzinho. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Nazaré. Você tá Desce lá em gostando? casa, a mãe vai fazer frango. Você tá gostando do café com... Ai, eu tô muito É legal. claro, né? Você sempre tá Você comendo gostou do que eu salgadinho. falando? Aham. Ah, então tá bom. A pessoa tem que ter sonhos e acreditar. E fazer por onde? Mas não pode só sonhar. Tem que trabalhar, né, Não gente? pode esperar cair do céu. É. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, amei essa presença. Adorei Muito também, bem, Beta. Obrigada, viu? Eu que te Continua agradeço. sempre, viu? Eu que agradeço você por aceitar a vir no Café com a Beta e por estar na minha vida. Ah, Você é muito especial pra mim. e você na minha, viu? Você é uma inspiração pra mim. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão.